você estiver na fé, o pastor pode dar aquela mensagenzinha que para muitos aquela coisinha simples, mas quando você está na fé, irmão, aquilo para você se torna grande. Diga glória a Deus. Então fica nessa fé. Esteja hoje nesse propósito. Não interessa que o pastor ele é só um instrumento, mas pode ter certeza, quando você está na fé, eu brinco assim, até das paredes você recebe bênção. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Não depende de quem está aqui, depende de você que está aí recebendo essa palavra, porque o poder não está no pastor, o poder está em quem? Em Deus, na palavra de Deus. E quando ela é ministrada, ela acontece, ela esclarece, ela multiplica, ela abençoa, ela tem esse poder. Diga glória a Deus. Então fecha os teus olhos, levante as suas mãos assim mais uma vez. Jesus, é verdade que nós falamos aqui. Pai, quando alguém realmente está na fé, quando alguém realmente crê, Pai, meu Deus, ela atrai a bênção, ela atrai o milagre, ela atrai a resposta do Senhor. Jesus, não depende de quem está ministrando, não depende, meu Deus, porque não é pelo homem que o Senhor opera, é pela palavra. Meu Deus, pode ser o mais fraquinho, o mais simples, pode ser uma criança, como eu sempre digo ministrando aqui, mas se a pessoa que recebe realmente tiver fome e sede, algo bom ela vai receber, alguma coisa desse culto ela vai tirar, ainda que seja uma coisa mais simples, ó Deus, por menor que seja, meu Deus, algo de Deus essa pessoa receberá. E é o que eu te peço, que nesta noite aconteça isso aqui. Meu Deus, que essa pessoa tenha tamanha certeza, tenha tamanha fé, que não dependa nada de mim, porque o Senhor sabe que não depende. Dependa do teu Espírito Santo, dependa da tua palavra e nada mais, e da fé desta pessoa. Se ela crer, para ela, ela receberá. Ah, meu Deus, algo do Senhor aqui ela vai ter. Meu Deus, então fala ao nosso coração. Estamos aqui sedentos para terminar mais um mês na tua presença. Pai, o tempo tem passado rápido, Deus, muita gente não está percebendo. Meu Deus, já estamos caminhando para metade de mais um ano. Temos, ó Deus, que crer, temos que despertar logo, temos, ó Deus, que buscar as coisas do alto, temos que buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado. Oh Jesus, é isso que nós queremos. Vem nesta noite, fala ao nosso coração, opera aqui, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a presença do Senhor no nosso meio. E se você também deseja dessa presença, levante as suas mãos aos céus, diga: Senhor Jesus, eu vim buscar a tua presença. Diga assim: é ela que eu desejo, é ela que eu quero. Diga: presença de Deus, vem sobre mim nesta noite, em nome de Jesus. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus mais uma vez. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Fiquem todos à vontade em nome de Jesus. E olha, hoje vai ser uma bênção muito grande, eu tenho certeza disso. Vai ser não, já está sendo, né? E já, não sei se você recebeu aí, lá na entrada, os irmãos entregaram, deixa eu ver se o meu está aqui. Não está mais aqui. Os irmãos entregaram um pedido, escrito Sexta-feira da Fogueira, né? Para que você colocasse aí tudo aquilo que você não quer na sua vida. Pastor, o que eu escrevo aqui? Escreve faz uma lista de tudo aquilo que você não quer mais na sua vida. Pastor, eu tenho sofrido com depressão, obrigado, irmão, eu tenho sofrido com pânico, com medo, brigas, eu tenho sofrido, pastor, com uma dor, eu tenho sofrido com uma enfermidade, eu tenho sofrido com uma doença. Pode fazer a lista aí agora, eu até te dou uns minutinhos, talvez você nem sabia, né, o que era para escrever. Se você quiser, faz agora. Pede uma caneta emprestada aí para o irmão que está do seu lado, pede para o obreiro, ele leva para você aí uma caneta, e você escreve aí, faz uma lista. Pastor, é a doença, é uma enfermidade, é uma dor que todo dia eu estou sofrendo com ela, é uma mágoa que eu tenho no coração, eu não queria mais isso, eu não estou conseguindo perdoar, Deus me ajuda. Então escreve aí a mágoa que você tem do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa. Vai fazendo aí essa lista de tudo aquilo que você não quer, porque ela vai ser queimada hoje, amém? Nós vamos queimar não só na oração, no fogo da oração primeiro, e depois nós vamos fazer uma fogueira mesmo, para queimar todos esses pedidos ali, e assim vai ser algo simbólico. Como está sendo queimado aquele papel ali, vai ser queimado esse mal no mundo espiritual, amém? Eu creio, você pode fazer essa lista, já nós vamos fazer oração. Logo depois eu quero também
também lavar os seus pés, porque eu estou nesse propósito, já tem aí algumas semanas, Deus colocou no nosso coração e tá operando, amém? Deus está agindo aqui, e eu tenho pedido a Deus, Senhor, que quando a água lavar, tocar os pés dessa pessoa, que não seja só os pés, que seja dos pés até o alto da cabeça, qualquer que seja a dor, qualquer que seja o sofrimento, em nome de Jesus, seja limpo, seja lavado, o pecado, a sujeira, Jesus, aquele vício que a pessoa não consegue se libertar, aquela coisa que parece que a pessoa está presa, ela diz, eu quero sair disso, mas não consegue, hoje você vai ser livre aqui, diga glória a Deus, amém? Já já nós vamos fazer esse ato de fé, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Já escreveu aí? Quem já escreveu, já vai abrindo a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, e é lá que nós vamos começar a mensagem de hoje, tá? Segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 20. Segundo Crônicas 35, 20. É lá que nós vamos começar. Aliás, começar não, continuar. Se você veio na quarta-feira, você deve lembrar que nós começamos aqui um estudo falando a respeito dos disfarçados na Bíblia, né? Falando a respeito dos disfarces. Pastor, que negócio é esse de disfarce? Que negócio é esse de disfarçado? Quem estava na quarta-feira, eu vou lembrar você. Quem não estava, eu vou falar para você hoje, que a Bíblia fala sobre disfarces. Que todos os disfarces diante de Deus, eles caem por terra. Amém? E sempre vai ser assim, e tem que ser assim, em nome de Jesus. Amém? Não queira se disfarçar, não. Diante de Deus, nós temos que ser sempre sinceros. Diante de Deus, nós temos sempre que ser, claro, mostrar a nossa verdade. Por quê, pastor? Porque Deus é misericordioso. Lá em a 1 de João, a Bíblia fala assim, acho que é no capítulo 1, se eu não me engano é o versículo 7. É 1 João 1,7. A Bíblia fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda o quê? Injustiça. Ele perdoa e ainda limpa você. Só que você tem que ser o quê? Sincero. Veja que ele começa dizendo assim, ó, se confessarmos. Agora, se quisermos esconder, se quisermos disfarçar o nosso pecado, irmão, vão ser duras notícias para nós. Em 1 de João também ele fala, acho que é no capítulo 2, ele fala assim, filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. Deus está dando autorização para ninguém ficar pecando aí à torta direita. Né? A graça e a misericórdia de Deus não é para ser abusada. Amém? Mas se pecar, saiba que tem um advogado. Eu pergunto para você, para que serve um advogado? Para que serve um advogado? Para defender. Hoje Jesus é advogado. Um dia ele vai ser o juiz, um dia ele vai estar sentado no trono de juiz, na cadeira de juiz. Mas hoje ele está aqui para nos defender. Diga graças a Deus. Se você errou, se você falhou, não precisa disfarçar não, porque o teu disfarce vai cair diante de Deus. Irmão, seja sincero, Senhor, estou errando, estou falhando, não está certa a minha vida não. O diabo está enganando muita gente, fazendo a pessoa pensar que ela pode disfarçar aquilo que está vivendo. E quando a pessoa não aguenta mais, ele vem e completa a obra. E qual que é a obra do diabo? Ele vem para quê? Matar e destruir. No primeiro culto, antes de começar o culto, eu fiquei mais ou menos 30 minutos assim, atendendo um jovem. Olha que coisa, 19 anos. Ele estava desesperado. Falei, rapaz, eu preciso começar o culto, mas vamos adiantar aqui, eu quero ajudar você. Pastor, eu preciso de ajuda. Estou ligando para o senhor, porque o senhor vai lembrar de mim. Eu falei, sim, lembro de você. Lembro quando com 12 anos ele se batizou. Olha só para você ver. 12 anos ele se batizou na igreja. Agora ele com 19, ele falou, pastor, minha vida está um inferno, eu cheguei no fundo do poço. Hoje eu estou numa depressão profunda, eu penso todo dia em tirar minha vida, eu penso todo dia em me matar. Eu não tenho mais alegria em nada, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Vou no médico, o médico está me enchendo lá de calmante, só que eu vou para cá, nem o calmante me ajuda a dormir, eu fico a noite inteira sem dormir. Pastor, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a falar para ele, eu falei, olha, você lembra, lá atrás, 12 anos, eu assisti o seu batismo, eu vi o seu batismo. Falei para ele, não foi brincadeira, por que você se batizou? Ele disse, porque eu senti no meu coração, Deus falou comigo. Falei, pois é,
Aí depois de lá, o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu comecei a me envolver de novo aí com o mundo, voltei a beber, voltei a fumar, e fui para vários lugares, e fiz muita coisa. Eu falei, pois é, você achou que lá no mundo iria ter prazer, ia ter razão para você viver, encontrar alegria na vida. Você sabia que não tinha. Você ouviu a palavra várias vezes. Ele falou, e eu fui, pastor. E aí ele foi, e quando ele se deu por conta, irmão, ele já estava no fundo do poço. 19 anos, no auge da vida, na flor da idade, aquela força, vigor. Olha a situação, querendo todo dia tirar a vida. Eu falei para ele, Jesus vai te tirar desse fundo do poço, porque quando você chegou nessa situação, você lembrou do Senhor. Você lembrou de Deus. Você está procurando a ajuda de Deus? Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus, Ele vai te levantar dessa situação, você vai voltar lá onde você caiu, vai começar de novo, e você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Irmão, isso é para qualquer um, é novo, é jovem, é quem quer que seja, é velho, é de idade. O diabo, meu irmão, tem o mesmo intuito na vida de todos, matar, roubar e destruir. Sou novo ainda. Quantos jovens aí estão perdendo a sua vida antes da hora? Mas eu já estou numa idade já. Quantos velhos também estão se perdendo? Não tem idade. O negócio é você chegar diante de Deus com sinceridade e falar, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Diga glória a Deus. Bom, vamos voltar rapidinho aqui. Eu falei na quarta-feira sobre 2 reis que se disfarçaram. Vou resumir bem aqui. O primeiro foi o Jeroboão. Lembra? O Jeroboão estava na desobediência a Deus. O Jeroboão foi levantado como rei por Deus mesmo, porque ele não era nada. Deus o levantou como rei, fez dele rei de 10 tribos de Israel. Deixou lá o outro rei chamado Roboão, filho de Salomão, só com 2 tribos. E mesmo com 10 tribos, mesmo sabendo que Deus tinha colocado ele como rei, ele ficou com medo de perder sua posição. E com esse medo de perder sua posição de rei, ele fez uma coisa que Deus não mandou fazer. Lembra que eu falei para você? Tinha lá o templo onde adorava a Deus que ficava em Judá. E ele não queria que o povo fosse até Judá, porque ele tinha medo do povo se reatar com o antigo rei, o Roboão, e matar ele, né? E deixar de servir a ele e ainda matá-lo. O que ele fez, pastor? Ele criou um novo templo. 2. Só que ele criou da cabeça dele, do jeito dele. Ele colocou lá em cada templo um touro de ouro, um bezerro de ouro. Levantou sacerdotes lá, dos mais baixos do povo, está escrito na Bíblia assim, de qualquer jeito, e falou para o povo, dá muito trabalho ir lá em Judá, lá no templo adorar a Deus, agora a gente tem o nosso templo aqui, vamos servir a Deus aqui, esses aqui são os deuses que tiraram vocês do Egito. Aí colocou um altar, fez lá um dia de culto, do jeito que tinha lá na igreja verdadeira, ele fez na igreja dele também. Falou, agora é aqui que vocês vão servir a Deus. E a Bíblia fala que isso foi pecado contra o Senhor. E Deus mandou um homem de Deus para ir lá e profetizar contra aquele altar que ele tinha levantado, que era um altar da cabeça dele, não era nada de Deus aquilo. O homem de Deus chega e fala, esse altar vai se rachar, para provar que é Deus que está falando, e o altar racha na hora. A cinza que estava no altar cai. O Jeroboão, em vez de se arrepender, ainda aponta o dedo e fala para os soldados, pega esse homem de Deus. A hora que ele aponta a mão, o braço dele seca, endurece. Olha que coisa. Ele pede misericórdia para o homem de Deus clamar, o homem clama a Deus, o braço dele volta ao normal. Mas mesmo vendo tudo aquilo, ele ainda não se arrepende. A Bíblia ainda diz que ele continua com aquela igreja, que não era uma igreja da vontade de Deus, ele que abriu da cabeça dele aquele templo, e continua levantando ainda mais sacerdotes de qualquer um do povo lá. Do jeito que ele achava, do jeito que dava na cabeça dele, do jeito que sentia o coração dele, como a Bíblia mesmo fala. E isso se tornou um pecado maior ainda, porque ele não só pecou, como ele levou o povo de Israel a pecar. Ele levou o povo para uma igreja falsa. Ele levou o povo a adorar a Deus num altar que não foi Deus que mandou levantar. Eu fico falando, irmão, nós estamos num tempo que de vez em quando você fica vendo aí, abrindo igreja torta à direita. Olha como a Bíblia ela é atual, é ou não é? A Bíblia ela é muito atual. Levanta-se lá um pastor que ninguém sabe de onde veio nem para onde foi. Quem foi que levantou você como pastor? Foi eu mesmo.
Eu me levantei um dia e falei, eu sou pastor. Vou lá, vou abrir uma igreja. E aí, o pecado é maior ainda, porque não só ele se desvia, como ele faz muita gente o quê? Desviar. O Jeroboão, o pecado dele foi maior ainda, porque ele não só desviou, não só errou, mas fez Israel também o quê? Errar. Aí o que aconteceu? Lembra? O filho dele fica doente. Ele lembra do homem de Deus. Mas aí, ele lembra que ele também estava errado, que ele não ia ser recebido pelo homem de Deus. Ao invés de se consertar, que é o que se deve fazer, se arrepender, o que ele faz? Ele vira para a mulher dele e diz, mulher, se disfarça e vai lá a Siló. Lá tem um homem de Deus, era o profeta Aías. E ele vai falar o que vai acontecer com o nosso filho. Antes da mulher chegar, está lá o profeta velhinho, lembra? O Aías nem enxergava mais direito. Mas Deus fala assim, ô Aías, está vindo aí a mulher de Jeroboão. E ela vai consultar você a respeito do filho dela. E quando ela chegar, ela vai fingir ser outra. Quando a mulher entra lá na porta, o profeta grita assim, entra a mulher de Jeroboão. Eu falei assim, quase que ela deve ter caído para trás. Como? Eu disfarcei, ninguém sabia do meu plano. Quando ela pisou na porta, o homem de Deus falou tudo. Diga glória a Deus. Tem que ser assim. Eu estava falando para os obreiros antes do culto, a gente estava orando, falei, irmãos, nós temos que ter essa unção. A pessoa pisar lá na porta, ela não falou que ninguém. Ela está ali com um coração já decidido, ela já está com aquela decisão tomada. Disfarça, vem para a igreja, enxuga as lágrimas, está sorrindo, disfarçando, mas o coração está triste, amargurado. A hora que ela pisa ali na porta, Deus fala aqui, diga glória a Deus. E ela fala, não falei para ninguém. Pois é, o Espírito Santo te conhece, diga graças a Deus. E diante de Deus, todo disfarce cai por terra. A Bíblia fala que pelo fato deles, ao invés de se arrependerem, se disfarçarem, a Bíblia diz que o Aías disse, olha, eu tenho duras notícias para você. Irmão, se você se arrepende, Deus tem misericórdia para você, diga glória a Deus. Se você quer esconder e continuar disfarçando, as notícias vão ser duras. Amém? Quem entendeu, diga amém. Não faça isso. Não queira continuar disfarçando, seja sincero diante de Deus. Aí nós vimos outro rei. Quem foi o outro rei? O outro rei foi Acabe. Eu estou resumindo o que foi falado na quarta-feira, tá? O Acabe era um rei que não obedecia a Deus de jeito nenhum. Era um camarada desobediente a Deus. Casado lá com Jezabel, fazia todo tipo de atrocidade. E ele chama o rei Josafá para uma guerra. O Josafá, porém, era um homem que tinha temor de Deus, era um rei obediente a Deus. E o Josafá, quando ele vai para a guerra, ele faz como qualquer pessoa de Deus faz. Antes de entrar na guerra, o que ele fala? Vamos consultar o Senhor, a palavra do Senhor. Aí o Acabe fala assim, não seja por isso, eu tenho 400 profetas aqui. Só que os 400 profetas que Acabe tinha, era tudo bajulador. Se juntasse tudo, não dava um. Como, pastor? Eles só falavam o que o rei queria ouvir. Irmão, você vai ver um monte de gente que só sabe bajular. Esse tipo de gente não ajuda a gente em nada. Se afasta de bajulador. De gente que gosta de bajular. Eles chegavam, todos eles, vai que Deus vai ser com vocês, vai que Deus vai dar vitória, vai dar tudo certo, Deus já abriu a porta, Deus já deu a chave da bênção, oh, Deus é com vocês. E era nada, irmão. O bajulador, ele vai te jogar na cova, porque se o Acabe fosse para aquela guerra, ele ia morrer. E estavam todos os profetas dizendo que ele ia o quê? Vencer. Irmão, olha, cuidado, porque o bajulador é assim. Tem gente que gosta de bajulador, mas o bajulador, vem cá, ô Marco. O Marco está paisando hoje que ele vai para uma missão. Está indo lá para São Paulo, na reunião de jovens. Tomara que fique por lá, o pastor Jaime veja ele lá e segura ele lá. Vai ser pastor. Vem cá. O bajulador, ele está assim, ó. Está vendo você cair no precipício, o precipício está ali. E o bajulador, ele só vai falar o que você quer ouvir. Vai, está tudo certo, Deus está contigo. Deus vai te abençoar. E a pessoa vai cair aonde? Vai cair no buraco. Está empurrando você para a cova. Você está no errado, você está adulterando, você está mentindo, você está numa vida errada. Não, mas é assim mesmo, a gente sabe que é difícil. Mas Deus está com você. Vai dar tudo certo. Vai nada. Não vai não. Você está traindo sua mulher.
Você está fumando, bebendo, você está se prostituindo. Acorda, muda de vida. Senão você vai cair no precipício. Esse é o que ama a sua alma. Diga glória a Deus. Quem gosta de ouvir a verdade, levanta a mão. Então, pela misericórdia e graça de Deus, eu digo que você está no lugar certo, amém? Em nome de Jesus, que aqui seja sempre um lugar de você ouvir a verdade e não bajulação. Obrigado, irmão. Porque a verdade é o que liberta. Jesus falou, a verdade é o que salva. Tanto é que, como Josafá era de Deus, ele ouve aqueles homens todos, 400 profetas. Mas ele para e fala assim para o Acabe: mas não tem um homem de Deus ainda aí não? Mas tinha 400. Ele falou assim: mas não sei. Você sente quando a coisa não é de Deus. Mas não tem um homem de Deus ainda não? Aí o Acabe fala bem assim: tem um aí, mas eu não gosto dele não. Porque esse aí só fala contra. Não é que ele não falava, não é que ele só falava contra, ele só falava a verdade. Irmão, a Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens teriam comichões nos ouvidos e procurariam, se eu não me engano, fala assim, mestres segundo a sua própria o quê? Doutrina. E hoje é o que está acontecendo. O Acabe era desse tipo. Ele tinha 400 profetas, mas os 400 só falavam o que ele queria ouvir. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão tendo coceira, comichão nos ouvidos, estão procurando mestres segundo aquilo que elas querem ouvir. Segundo aquilo que faz bem ao ego delas. Só que o Josafá fala: esse aí mesmo que eu quero. Chama ele lá. O homem vai chamar o profeta, esse era o profeta Micaías. E quando o homem vai chamar, é engraçado que o homem fala assim: o profeta, o Micaías, o senhor está sendo chamado lá para levar a palavra. Mas olha, deixa eu avisar o senhor, quem vai estar lá vai ser o rei. E todo mundo está falando que vai dar certo, todo mundo está falando que ele vai vencer. O senhor entendeu? Todo mundo está falando que vai dar certo, que ele vai vencer. O senhor já entendeu? O senhor tem que falar igual todo mundo. E o homem de Deus fala assim: eu só vou falar o que Deus mandar. E ele diz exatamente isso. Para resumir, ele chega lá e ele fala: se você for Acabe, você vai morrer. Tem um demônio que diante de Deus eu vi um demônio falando que ia tirar a sua vida. E era verdade. Lá na Síria, o rei da Síria, enquanto Acabe nem imaginava aquela palavra era para livrar a alma de Acabe, porque o Acabe nem imaginava. Lá na Síria, o inimigo se juntou e falou assim: presta atenção. O rei da Síria disse assim: não vai pelejar nem contra pequeno e nem contra grande. Vocês só vão atrás do rei de Israel, vocês só vão atrás de Acabe. Irmão, Acabe nem imaginava que tinha um alvo em cima dele assim, que a cabeça dele estava pedida. E o homem de Deus falou assim: se você for Acabe, você não volta. Na hora ele levanta e fala: tá vendo? Por isso que eu não gosto dele. Não falei? Ele só profetiza contrário. E o Acabe manda prender o homem de Deus. O homem de Deus, enquanto está sendo preso, fala assim: olha, se o Acabe voltar com vida, Deus não falou por mim. O Acabe ouviu aquela palavra. O Acabe sabia que era de Deus. Mas ele fez uma coisa que eu falei na quarta-feira: ele quis pagar para ver. Ele quis desafiar a palavra. E não adianta, irmão. O disfarce não te livra. Diga comigo assim: o disfarce não livra. O que livra é a obediência. A obediência que livra. Ele não quis obedecer e achou que o disfarce ia livrar. Não livrou, irmão. Quando ele está lá e se disfarçou, vestiu-se de soldado, foram atrás até do Josafá achando que era ele. E ele estava bem quietinho lá. Ninguém me acha, aqui ninguém me encontra. De repente, um homem na sua simplicidade, esticou lá o arco, a flecha, não devia saber atirar direito e soltou. A flecha foi, encontrou quem? O Acabe. Foi exatamente lá, entre a couraça e as fivelas. Ele estava disfarçado e todo protegido, mas a flecha entrou aonde ele era vulnerável. E quando ele se deu por conta, ele quis sair da batalha, já era tarde. Ali ele morreu. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, não queira pagar para ver. Nós falamos aqui na quarta-feira: se a palavra de Deus disse não, é não. Se a palavra de Deus disse não faça, não faça.
Não, mas comigo vai ser diferente, não vai acontecer igual aconteceu com o outro, não. Irmão, você não é especial, você não é melhor do que ninguém. Amém, Jesus? Ninguém aqui. Mas eu sou pastor e pouco importa. Acabe era rei. Seja pastor, seja rei, seja presidente, está debaixo do quê? Da palavra, do mesmo jeito. Se eu fizer o que a Bíblia diz para não fazer, eu não sou melhor do que você, não sou melhor do que aquele outro que caiu. Eu também vou o quê? Cair. Não, mas comigo não vai acontecer. Vai sim, só de eu achar que não vai acontecer, eu já estou caindo. Já estou caindo. Quem está entendendo, diga amém. Não desafie a palavra, meu irmão, não desafie. Não queira pagar para ver. Ah não, pastor, mas eu sei assim que adultério é pecado, mas no meu caso, não queira pagar para ver. Não, eu sei que bebida é pecado, mas só que no meu caso, não tem um caso à parte. Meu irmão, não queira desafiar a palavra. Quem entendeu, diga amém. Vamos ver o quarto rei. Você vai reparar, isso eu vou falar no final. Que todos os que disfarçaram aqui foram reis, tá? Eu vou falar para você no final por que isso. Vamos agora para 2 Crônicas. Tudo isso foi falado na quarta, né? E agora a gente continua aqui. 2 Crônicas 35, falando de mais um rei. Dessa vez é o rei Josias. Lá em 2 Crônicas 35, 20. Quem achou aí, diga amém. Vamos ler então? Vou colocar aqui também para eu acompanhar junto com você. 2 Crônicas 35, 20. Podemos ler? E diz assim, ó. Vou colocar aqui, 35, 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então, subiu lá o rei do Egito. O rei do Egito na época se chamava Faraó. Esse rei do Egito chamava-se Neco, era o Faraó. E ele foi para guerrear contra Carquemis. Só que o rei Josias, era rei de Judá, saiu contra ele. Ele não ia guerrear contra Josias. E olha o que esse Neco, rei do Egito, manda dizer para Josias, versículo 21. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo, que tenho eu que fazer contigo, ó rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse quem? Deus, que me apressasse. Guarda-te de te opores a quem? A Deus que é comigo, para que não te destrua. Coisa séria, irmão. Esse rei, apesar de ser rei do Egito, apesar de ser o faraó lá naquela época, irmão, ele estava indo a mando do próprio Deus. E ele fala para Josias, ô Josias, ó rei de Judá, não é contigo que eu vim guerrear, não. Eu não tenho nada com você. E eu te falo mais, não entra na minha frente. Não queira se opor a mim, porque eu estou indo a mando de quem? De Deus. E Deus mandou eu me apressar. Se você tentar me atrasar, você vai se opor contra quem? Contra o próprio Deus. E cuidado, hein? Guarda de te opores a Deus, que Ele é comigo. Quem está comigo é Deus, ô Josias. Você não está entendendo, não. O Deus que você diz que você serve, Ele está comigo para que, guarda de te opores a Ele, que é comigo, para que não te destrua. Irmão, coisa séria, hein? Primeiro, vou te dar aqui já uma lição. Tem guerra que nós não temos que entrar. Toma cuidado. Nem toda batalha você tem que entrar. Tem coisa que você tem que ficar de longe, que às vezes o próprio Deus está por trás daquilo. Eu falo assim, que até para entrar numa questão, você tem que orar a Deus antes. Por exemplo, às vezes o irmão está sofrendo, está padecendo uma batalha lá, está numa luta tremenda, e eu vou lá, livro ele uma vez, ajudo. Ele me pede ajuda, eu ajudo, ou financeiramente, ou falo com alguém e livro ele de uma coisa errada que ele fez. Um exemplo. Ele faz de novo, eu vou lá e livro ele de novo. Ele faz de novo, eu vou lá e livro ele de novo. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Aí ele faz de novo, eu vou lá e livro ele de novo.
Presta atenção, você já perguntou para Deus se você tem que ir lá de novo e livrar e ajudar? Pastor, não estou entendendo. A Bíblia fala assim, ó, que o homem de grande ira, muitas vezes ele tem que sofrer o dano. Está lá em Provérbios. Porque se você livrá-lo, você vai ter que fazer de novo e de novo. Às vezes, quem está permitindo aquela pessoa passar por aquilo é o próprio Deus. E se você vai lá e não deixa a pessoa sofrer o dano, você impede a pessoa de sofrer o dano, você está indo contra quem? Contra o próprio Deus. Você está atrapalhando a obra de Deus, que a pessoa não vai mudar. Deus é quem estava permitindo a pessoa passar por aquilo. Então uma coisa eu aprendi, até para ajudar, você tem que perguntar a Deus antes. Amém? Porque às vezes você vai intrometer numa obra que é de quem? De Deus. Ô pastor, mas Deus está fazendo a pessoa sofrer? Eu sempre falo, Deus não tem com ele o sofrimento. Mas às vezes Deus está permitindo, porque só daquele jeito a pessoa vai mudar. Só daquele jeito a pessoa vai ter um encontro com Deus. Eu falo muito com pai e mãe, que às vezes são aqueles que mais são tentados a atrapalhar a obra de Deus. Ai pastor, tadinho do meu filho, mas você não pediu para Deus fazer a obra? Então deixa Deus fazer. Amém? Aí Deus está lá tratando, Ele está passando a luta, está passando o aperto. Com isso Ele está se aproximando de Deus. Aí você vai lá e, ai meu filhinho, vem cá, vou te socorrer. Pode ficar tranquilo, vou pagar tudo que você deve. Eu vou conversar, não vai acontecer nada com você, tá bom? Ó, te guardo. Aí ele continua, perdão da palavra, continua sem vergonha. Concorda comigo, sim ou não? Que você está atrapalhando a obra de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Você não orou, você não está pedindo para Deus, Deus, faz a obra, Deus, faz a obra. E às vezes a obra de Deus é essa aí que você não está entendendo. O Josias não entendeu que o Neco era rei do Egito, era faraó, mas quem estava por trás daquilo era quem? Era Deus. E ele falou, ô rei de Judá, não atrapalhe, eu estou fazendo uma coisa que é Deus que mandou. E a coisa fica mais séria ainda, quando alguém tenta, meu irmão, atrapalhar, se intrometer na obra de quem? Do próprio Deus. Isso aqui é muito perigoso que eu vou te falar. Porque olha o que aconteceu no versículo seguinte, versículo 22, fala assim, ó. Porém Josias não virou dele o rosto. Antes, o que o Josias fez, irmãos? Olha aí, ó. O que ele fez? Se disfarçou para pelejar com ele. Irmão, ele não tinha que entrar naquela guerra, pois ele se disfarçou e quis entrar naquela guerra. O rei do Egito estava indo contra ele? Não, a guerra não era contra ele. Eu não sei o que ele pensou, ele não foi com a cara daquele rei e ele queria impedir aquele rei. Mas aquele rei estava indo na direção de quem? De Deus, estava fazendo uma coisa que Deus mandou, irmão. Deus queria que ele fosse contra aquela nação e destruísse aquela nação que ele estava indo destruir. O Josias não tinha nada com isso. Olha, não é difícil acontecer. Eu falo que nesse tempinho que eu estou na obra, eu já vi isso muitas vezes. O que o senhor já viu, pastor? Muitas vezes um pastor é mandado para uma igreja. Vou te dar um exemplo. E Deus manda aquele pastor para lá. Eu creio que é obra de quem? De Deus. Esse Deus manda aquele pastor para lá. Aí uma pessoa não gosta do pastor, não vai com a cara do pastor. Não fui com a cara desse pastor. Eu vou fazer o seguinte, vou me disfarçar, vou levantar aqui um falso testemunho, vou falar lá pro superior dele, vou falar não sei para quem, para a diretoria lá da igreja, que ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Irmão, cuidado, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Por quê? Porque Deus mandou aquele homem de Deus ali para guerrear contra quem? Foi contra a pessoa? Foi contra o diabo, foi contra Satanás, a guerra era outra. E aí a pessoa quer levantar uma guerra contra quem? Não é contra o pastor, é contra quem? Deus que mandou o pastor ali. Isso é loucura. Eu já passei por isso. Um tempo atrás, olha o que aconteceu comigo. O meu pastor regional mandou uma mensagem para mim com a foto de uma pessoa. Nunca falei isso aqui. Eu meditando nisso, Deus falou no meu coração. Aí ele falou assim, pastor, tudo bem? Eu falei, sim senhor, tudo bem, e o senhor? Ele falou, o senhor conhece essa pessoa aqui? Mandou uma foto para mim. Aí eu falei assim, pastor, não conheço não. Mas olha, eu estou chegando aqui, eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para os irmãos que estão mais tempo se eles conhecem. Peguei a foto,
E fui mostrando para todo mundo, os obreiros, os irmãos mais antigos. Você está aqui faz tempo? Ixi, pastor, desde quando a igreja fundou? Você conhece essa pessoa? Já viu alguma vez? Pastor, nunca vi. E você, fulano? Nunca vi. E você, ciclano? Nunca viu. Ninguém nem sabe por que eu estava perguntando. Aí eu falei, pastor, eu não conheço, ninguém conhece, ninguém nunca viu essa pessoa aqui. Ele falou, olha, sabe por quê? Essa pessoa mandou um texto aqui enorme, mas falando um monte do Senhor. Falando um monte de mim. Falando isso, falando aquilo outro. Ele mandou o texto até para eu ver. E eu não me incomodei. Falei, Jesus, você sabe que tudo isso está escrito aí é mentira. Mas falando um monte. E aí eu falei assim, pastor, eu vou investigar. Aí entrei lá, né, no nome, né, na rede social. O que a pessoa fez? Exatamente isso aqui. Ela queria entrar numa guerra. Até hoje eu não sei quem que é e também não procurei saber. Mas ela queria entrar numa guerra contra mim ou contra o Deus que havia me enviado. O que ela fez? Criou um perfil falso no Facebook e pegou e começou a mandar essas mensagens lá para o líder regional. Olha que coisa. Criou um perfil falso, colocou lá 5, 6 pessoas, até colocou uma imagem. Eu lembro que tinha até uma imagem da igreja, do logo da igreja, no fundo, para passar mais confiança, e mandou. Pastor, o que virou? Não virou nada. O que o diabo queria não conseguiu. Diga glória a Deus. O diabo não para a obra de Deus. E eu lembro que eu falei, Senhor, falei até para o pastor, se Deus mandou aqui, se Deus que me mandou aqui, o diabo vai tentar, mas não vai conseguir me tirar daqui não. Em nome de Jesus. Amém? E não conseguiu e não vai conseguir. E a pessoa não ser, irmão. Eu orei para que Deus tivesse misericórdia, porque eu conheço a palavra. Falei, Deus tenha misericórdia. Eu não sei até hoje quem é. A gente pensa em um, pensa em outro. Eu falei, quer saber? Não vou ficar pensando em ninguém, não. Eu vou orar para que Deus abençoe, porque essa pessoa não sabe o que está fazendo, irmão. Olha, eu vou falar para você, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Se é mais 1 ano, 2, 3, eu queria ficar mais uns 10, pelo menos. Mas se acontecer hoje ou amanhã, de eu não estar mais aqui, chegar um outro pastor, irmão, não caia nessa besteira de fazer isso não. Pastor, mas o pastor está fazendo coisa errada. Um exemplo, vamos dizer que ele esteja errando realmente, esteja aprovado, ele esteja fazendo coisa errada, pecando mesmo. Irmão, se você tiver todas as provas, conversa, amém. Você pode falar. Mas quando é algo verdadeiro, você não precisa se disfarçar, diga glória a Deus. Criar lá um perfil falso, mandar um e-mail com o nome de outra pessoa. Não, você vai lá de cara limpa, olha, nós estamos aqui para falar que pastor, olha, está errado, isso. Diga graças a Deus. Porque onde há verdade, não há disfarce, diga glória a Deus. Quando Josias se disfarçou, ele já caiu na desobediência. Ele sabia que Deus estava com aquele faraó, que aquela obra era de Deus, mas mesmo assim ele quis entrar naquela guerra. Para isso ele precisou disfarçar. E o que aconteceu com ele, pastor? Olha o que diz o versículo 23. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos servos, tirai-me daqui. Agora que ele quis sair da guerra. Aí que ele viu que foi ferido. Ai meu Deus, me tira dessa batalha, me tira dessa guerra, irmão. Ele não deveria nem ter o quê? Entrado. Agora deu desespero para sair, mas agora já era tarde. Uma coisa que eu não deveria nem ter entrado. Aí ele fala assim, tirai-me daqui porque estou gravemente ferido. Mas aí já era tarde. O 24 diz, e os seus servos os tiraram do carro e levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E lê você. Irmão, não se disfarça para ir contra uma obra que é de Deus. Se você não tiver certeza, então ora. Pastor, não sei, eu acho que não é de Deus. Vamos dizer, sei lá, uma coisa que você pensa que não é de Deus, uma obra que você acha que não é de Deus. Ore, porque a obra é de Deus. Se aquela pessoa ali não for de Deus, se aquela obra não for de Deus, ela vai acabar. Você quer um conselho? Eu aprendi uma vez isso aqui, eu quero mostrar para você. Guarda isso aqui no seu coração. Vamos lá rapidinho para Atos capítulo 5, correndo, que eu não posso demorar. Isso aqui foi um conselho sábio de um homem chamado Gamaliel. Olha o que fala, Atos 5:33. Porque você não pode correr o risco de estar se levantando contra uma obra de quem? De Deus. Foi o que Josias fez. A guerra não era com ele, o negócio não era com ele. Aquele homem, o Neco,
Estava indo porque Deus tinha mandado. Ele falou, não vai se opor a mim, porque quem está me mandando é quem? É Deus, ele ainda avisou. E o Josias não quis saber. Se disfarçou e entrou na batalha. Irmão, pega esse conselho, marca isso na sua Bíblia, marca aí. Se não tem a Bíblia, marca aí num papel, marca, traz sua Bíblia. É bom você trazer. E aí você vai marcando, essas coisas tem que marcar para você nunca mais esquecer. Capítulo 5 de Atos, versículo 33. Conselho de Gamaliel. Pegaram os discípulos, aí estava lá Pedro e tal, e pegaram, prenderam eles e disseram, olha, o negócio é o seguinte, vocês não podem mais falar nesse nome, porque esse nome está trazendo isso, está trazendo aquilo. Não queriam mais que os discípulos falassem de Jesus. E os discípulos estavam fazendo aquela revolução na época lá. Aí o Pedro bate de frente e fala assim, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, nós vamos continuar falando. Aí eles quiseram matar os discípulos, juntaram os fariseus, queriam matar os discípulos. Esse homem se levanta e ele fala uma coisa muito sábia, presta atenção no que ele fala. Versículo 33, quem achou, diga amém. Rapidinho por causa do tempo. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram o quê? Aí os fariseus queriam matar os discípulos de Jesus. Olha o 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado como? Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora quem? Os discípulos, os apóstolos. Leva eles para lá. Aí ele falou, peraí, eu quero dar uma palavrinha com vocês aqui. Presta atenção no que ele vai falar. 35. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a quem? A estes homens. 36. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos. Cuidado, deixa eu lembrar vocês. Lembra do Teudas? Teudas surgiu aí falando que era alguém, juntou 400 pessoas com ele, tinha lá muita gente que acompanhava ele, ele morreu, todo mundo foi disperso e não virou nada. Aí ele vai falar de outro, 37. Depois desse levantou-se Judas, lembra do Judas, o Galileu? Nos dias do alistamento, ele levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que deram ouvidos foram o quê? Lembra do Judas? Também não virou nada. Mas olha o que ele vai falar agora, 38. Agora digo-vos, dai mão a estes homens e deixai-vos, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, o que vai acontecer, irmãos? É isso aqui. Segura isso para a sua vida. Eu aprendi isso, eu falei, Jesus é assim mesmo. Presta atenção, cuidado. Larga a mão ali, dai mão, é a mesma coisa que a gente fala hoje. Larga a mão desses homens. Porque se isso aí não for de Deus, o que vai acontecer? Vai se desfazer. Lembra do Judas? Levantou, juntou muita gente, tinha povo lá, 400 homens com ele. Ele morreu, todo mundo dispersou, não virou nada. Lembra do Teudas? Também tinha muita gente, levantou dizendo ser alguma coisa, também não virou nada. Se esses aí também não forem de Deus, se essa obra, esse conselho é de homens, o que vai acontecer? Vai se desfazer. Agora presta atenção no que ele fala no 39. Mas se é de Deus, não podereis o quê? Desfazê-lo. E olha o que ele fala agora, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra quem? Contra Deus. Vamos fazer o seguinte, deixa esses homens. Vai que realmente essa obra é de Deus. E aí, se for de Deus, meus amigos, vocês não vão poder desfazê-la. Vocês não vão conseguir destruir. Porque quando a coisa é de Deus, vocês não vão o quê? Impedir. E aí vai ser pior ainda. Vocês só não vão conseguir impedir, como também vai acontecer de vocês serem achados combatendo contra quem? Contra o próprio Deus. Foi o que aconteceu com Josias. O Josias, meu irmão, ele deveria ter largado mão. Como ele falou, dai de mão, deixa de mão esses homens, larga a mão. Se não for de Deus, vai morrer sozinho, vai virar nada. Agora, se for de Deus, vocês não vão conseguir impedir. E vai ser pior ainda. O que vai acontecer? Vocês vão ser achados combatendo contra o próprio Deus. Diga, Deus me livre. Irmão, Josias morreu por causa disso.
Vamos ver um outro exemplo? Vamos lá agora para Saul, rapidinho. Mais um rei, é o último que eu vou falar hoje. 1 Samuel capítulo 28. Mais um rei disfarçado. Mais um rei que se disfarçou. E esse aqui se disfarçou para quê, pastor? Nós vamos ver. O Josias se disfarçou para ir contra a própria obra de Deus. Morreu. E o Saul ele vai se disfarçar aqui para voltar a buscar uma coisa que ele mesmo tinha deixado. Ele mesmo tinha eliminado, ele mesmo tinha destruído. Agora ele volta a buscar aquilo. Você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado. Para quê, pastor? Para não voltar a fazer coisas que um dia nós deixamos de fazer. Um dia o Espírito Santo nos convenceu que aquilo era errado. Um dia o Espírito Santo nos mostrou, lá no nosso primeiro amor, naquela fé, que aquilo não era certo. A gente tirou da nossa vida aquele costume, aquela amizade, aquela maneira de viver. Só que o tempo vai passando, parece que começa a acontecer isso com alguns cristãos. Eles começam a falar assim, lá na época acho que eu era muito radical. Hoje eu entendo que não tem nada a ver não. Não tem problema não. Beber um pouquinho. Não tem problema não. Ouvir esse tipo de música. Eu falei assim, tem gente aqui, quando se converteu, pegou CDs, LPs, fita, acho que era fita na sua época, se era LP, não sei, e queimou tudo, quebrou, falou, eu não vou ouvir mais essa porcaria, porque agora eu sou de Jesus. Engraçado, o tempo foi passando, se bobear hoje está lá, voltando, que saudade, que saudade dessas músicas, que eu ouvia lá era a música do meu tempo. Cuidado, irmão. Se um dia você foi convencido pelo Espírito Santo que aquilo não era bom, porque você está voltando àquilo. E para voltar a esses costumes, porque tem muita gente fazendo hoje o que combateu no passado, fazendo hoje aquilo que lutou contra no passado, e para isso você vai ter que se disfarçar, como foi o caso de Saul. Olha o que diz 1 Samuel 28, quem achou diga amém. Versículo 8, tá? 28, 8. E Saul fez o que, irmãos? Se disfarçou e fez o que também? E vestiu de outras vestes. Olha aqui para o pastor que agora eu vou te falar o que eu falei no início. Você reparou que todos os que se disfarçaram aqui foram reis? Desde Jeroboão, Acabe, Josias, agora Saul. Todos que se disfarçaram foram reis. Por quê? Eu vou falar para você. O rei, ele tinha uma veste diferente. Eram as vestes reais. Um rei, irmão, você conhecia de longe. Só pela maneira dele se vestir. Ele tinha vestes diferentes, ele tinha vestes reais. Eu vou falar para você, quando Deus nos chamou, quando Deus nos tirou da lama, da sujeira, Deus nos deu vestes reais. Deus nos vestiu de verdade. Amém? Quais são as nossas vestes reais? A santidade, a sinceridade. Pastor, como é que eu sei que uma coisa não está certa? Se para fazer aquilo você tiver que trocar as suas vestes reais. Para você entrar nesse negócio, para você fazer isso, você tem que tirar a verdade. Você vai ter que contar uma mentira aí. Irmão, então não entra, não faça não. Porque se for certo, você pode fazer com as vestes que Deus te deu. Você não precisa se disfarçar e nem trocar de veste. Você pode fazer com verdade que vai dar certo na verdade. Diga glória a Deus. Não, para a gente fazer isso aqui, você tem que se desfazer um pouco dessa santidade. Você é muito santarrão. Então não entra não. Não entra. Porque se você puder fazer com santidade, é de Deus. Mas se você não puder fazer com santidade, então não é para você. Quem entendeu, diga amém. Não, se for para fazer isso, você não pode ser muito assim sincero. Se for para desfazer da sinceridade, você vai ter que se disfarçar, então não entra não. Aqui o Saul já deveria ter pensado. Ele teve que deixar as vestes reais, ia lá, e se vestiu com outras vestes. Irmãzinha, homem de Deus, mulher de Deus, não troca as suas vestes não. Deus te chamou e te vestiu de vestes reais. Você não precisa deixar as vestes que Jesus te deu para fazer nada. Se tiver que deixar, então não é para você. Quem entendeu, diga amém. Continua. E Saul se disfarçou e vestiu de outras vestes. E foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito do quê? De feiticeira. Diga, Deus me livre.
e me faça subir a quem eu te disser. Ele foi procurar um terreiro. Ele foi, em outras palavras, procurar uma macumbeira. Ô mulher, me adivinha pelo espírito de feitiçaria. Ele foi consultar o próprio demônio. Ele sabia que aquilo não era do agrado de Deus. Ele sabia que ele mesmo tinha combatido aquilo muito tempo. Ele tinha lutado contra aquilo. Quer ver o que a mulher vai falar para ele? Ela diz no versículo 9, então a mulher lhe disse, eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Como tem destruído da terra quem? Os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Rapaz, você não sabe não? O rei que está aí, esse Saul, mandou tirar, mandou matar, mandou eliminar todos os macumbeiros da terra. Você está querendo me matar, é? Eu não posso mais fazer isso. E ela estava falando com quem mesmo? O próprio Saul. Misericórdia. Olha, não é difícil você ver quantos homens de Deus expulsaram demônios, lutaram, pregaram contra as coisas que talvez eles mesmos estão fazendo hoje, porque trocaram as suas vestes. Fala para o irmão do seu lado, não troca as suas vestes. Porque, meu irmão, pode acontecer com você. O que Pedro diz, é rapidinho, eu não vou demorar. Segura aí 1 Samuel, põe para mim na tela mesmo, 2 Pedro 2:21, quer ver? Rapidinho, olha lá, ó. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Sabe o que significa isso? Quando a pessoa fez da primeira vez, ela não conhecia, ela não sabia, ela não tinha entendimento. Agora, se ela faz agora, na segunda vez, agora ela conhece, agora ela sabe da verdade, ela está fazendo consciente. É o que Saul estava fazendo. Ele sabia que aquilo era demônio, ele sabia que aquilo não era do agrado de Deus, ele estava fazendo consciente. Quantos homens de Deus conhecem, irmão? Já até pregaram. Quantas mulheres de Deus já falaram, já combateram e hoje estão fazendo aquilo consciente. E eles mesmos pregaram contra. Eles mesmos sabem que não pode. Já pensou que vergonha? Quando você se converteu, falou tanto contra a bebida, falou tanto para a tua família, isso não é de Deus. Olha você lá no final de ano bebendo. Irmão, não faça isso não. Senão vai acontecer com você o que diz o 22, olha lá, ó. De modo que sobreveio-nos o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio quê? Vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aquilo que Deus um dia tirou da sua vida, que um dia Deus destruiu, olha você buscando de novo. Não, meu irmão, não volta não. Se Deus tirou da sua vida, foi para ficar mesmo fora da sua vida. Amém? Não volta a buscar não. Aquela pessoa que Deus tirou, aquela amizade que Deus tirou. Ai, estou com tanta saudade do fulano, mas lembra por que você se afastou do fulano? Lembra por que você se afastou do ciclano? Aí hoje você fica lá, ai, deixa eu ver como é que está o fulano, faz tantos anos. Ai, de vez em quando dá uma saudade, não tenha não. Deus tirou da sua vida. Diga graças a Deus. Não volta não, que foi lama, foi um tempo de vômito. E você pode voltar ao próprio vômito. Volta lá, 1 Samuel, versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal lhe sobrevirá, que nenhum mal te sobrevirá por isso. 11, a mulher então lhe disse, a quem farei subir? E disse ele, faze-me subir a quem? Samuel. Que Samuel? Aquilo não era Samuel. Até o rapaz que eu atendia hoje, eu falei, pastor, não vou mentir, eu procurei até o espiritismo, a religião para me ajudar. Eu falei, meu amigo, você conhece a verdade? Que espiritismo que nada, você sabe que quem aparece lá falando que foi seu avô que morreu, seu tio que morreu, você sabe que aquilo ali é um demônio? Você sabe? Ai, pastor, então, parece que eu fiquei, foi pior. Eu falei, é claro. Hoje eles mudaram. Hoje eles falam que é descer, hoje eles falam que é baixar. Mas só baixa quem está no alto. Antes era aqui, ó. A quem farei o quê? Subir. Essa era a verdade. Por que subia? Porque estava lá embaixo, estava no inferno. Samuel não estava no inferno, não. Aquele não era Samuel. Você vai ver depois, não vai dar tempo da gente ler, se quiser ler em casa, você vai ver que é um próprio demônio que sobe ali, e é o próprio demônio que ia matar Saul. Que o demônio fala assim, ó, hoje, aliás, eu não sei se é hoje, que ele fala assim que Saul ia estar com ele. Saul não ia demorar muito tempo para estar com ele. Diga misericórdia.
O demônio mesmo fala, e daqui a algum tempo, eu não me lembro, se você pode ler o resto depois na sua casa, você vai estar comigo. Irmão, que coisa. Não troque a sua veste. Não se disfarce. Fica na palavra de Deus, fica na presença de Deus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece. Ô glória! É bom aprender com a palavra, não é, irmãos? Vamos ficar de pé? Olha, eu creio que Deus falou com você. Eu creio que o Espírito Santo, desde quarta-feira, está nos conduzindo nesse estudo. E eu quero fazer uma oração especial por você agora. Eu gostaria que você segurasse aí aquele pedido, essa lista que você fez aí com tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que você não quer mais na sua vida, em nome de Jesus. E aí eu tenho uma missão agora, que eu vou me retirar, mas quem vai continuar o culto é a irmã Viviane. Ela vai continuar a oração, ela vai fazer a oração, e depois da oração ela vai fazer a parte da oferta, vai terminar, mas eu já quero deixar essa bênção aqui hoje com você, e já te convidar para domingo, amém? Domingo, dia 1º de maio, feriado, mas os cultos são normalmente, tá? E eu quero fazer uma oração por todos os trabalhadores. Traz sua carteira de trabalho, você que tem. Você que é empresário, traz lá algo que representa o seu comércio, a sua loja, a sua empresa. E eu quero fazer um convite especial para quem está desempregado. Você conhece alguém? Traga domingo na igreja, amém? Eu quero fazer aqui um ato de fé com você, para que você realmente veja Deus operar.